O véu foi rasgado de cima a baixo e você tem acesso à presença do Senhor. Né? E sabe o que a Bíblia nos ensina? Como nós devemos fazer isso? De como é que nós devemos fazer isso? De uma maneira. Nós precisamos ter ousadia. Precisamos ser ousados. Você já viu quando os nossos filhos saem aí do MPD? Quando ele vê o pai de longe, o que eles fazem? Correm e se jogam no colo do pai. Eles não querem saber se o pai está com alguma coisa nas mãos, se vai conseguir segurar ele, né? Ele não quer saber, ele viu o pai e ele vai se jogar nos braços do pai. Então é mais ou menos isso que a Bíblia nos ensina, né? De termos essa ousadia, de nós nos jogarmos nos braços do Pai e crermos que Ele vai cuidar de nós. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito uma grande obra conosco. E essa obra não é feita por mãos humanas. Ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Seguimos em frente. Quero falar hoje, nessa manhã, uma palavra que eu creio que vai falar conosco. Temos falado sobre colheita. E parece que às vezes a gente é redundante, falando as mesmas coisas de maneira diferente. Né? E para que possa haver colheita, é necessário algumas coisas. Observarmos algumas coisas. E a primeira dela é termos sementes. Só que a semente já foi provida da parte do Senhor. Nós temos a melhor semente, que é a palavra de Deus. Aí precisa de um outro requisito, que é a terra. Aí não depende mais de Deus. Aí depende de mim e depende de você. O ser frutífero ou não, não depende de Deus. Depende da qualidade da minha terra. E não existe terra boa. O que existe sim é a terra que deixa ser trabalhada. Todos nós éramos terra ruim. Aquela terra seca, sabe? Aquela terra que ninguém comprava, ninguém dava nada. Mas o Senhor falou assim, eu compro, e eu invisto, eu rego, porque eu sei que vai se transformar uma terra boa. O Evangelho é isso. É crer que a terra que não é boa pode se transformar numa terra legal. Essa é a nossa história. Por isso que nós falamos a palavra do Senhor. Por isso que nós profetizamos a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de entrar no nosso coração, mexer essa terra, trabalhar com essa terra, para que essa terra se torne uma boa terra. Aí quando Jonas fala, vai chover, canta, vai chover, com a chuva do Senhor, isso é regado. Aí nada impede do sobrenatural acontecer na minha e na sua vida. Né? Então é você aqui na terra, com uma terra boa, a semente no teu coração e os céus prontos para te abençoar. E para falar que vai haver uma grande colheita sobre você. Não importa o que você está colhendo hoje. Essa colheita pode ser mudada. Isso pode haver um novo tempo sobre sua vida. Se você não está contente com aquilo que você está recebendo, com aquilo que você tem hoje, glórias a Deus, porque Deus pode mudar essa história. Deus pode fazer nova todas as coisas. Amém? Eu queria falar hoje, nessa manhã, sobre um toque de Deus. Lucas 8,44 fala assim, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Vocês já sabem mais ou menos de quem a gente está falando. Esse texto base eu extraí do contexto que a gente vai estar trabalhando mais à frente, que é a mulher do fluxo de sangue. Apesar da gente ouvir que Deus tem bênção, tem coisas boas para nós, é possível, não estou falando que seja, mas é possível que talvez nesse momento você esteja passando por adversidades. Esteja passando por lutas, por situações que elas não são agradáveis. Toda luta, ela é desagradável. Verdade ou não? É difícil passar por escassez. É difícil passar por adversidade. É difícil passar por desertos. Mas eles são necessários. Porque são nessas etapas da vida que Deus trabalha conosco. O monte é o lugar de celebrar.
Mas os desertos é onde Deus nos leva para nos formar, para trabalhar o caráter dele nas nossas vidas. Então nós não podemos orar para que as dificuldades saiam das nossas vidas, porque senão nós nunca vamos ser transformados. Nós precisamos orar sim para que Deus nos dê capacidade, nos dê força para ultrapassarmos ou passarmos pelos desertos que Deus colocar nas nossas vidas. O evangelho é isso, é vencer. Para se ter vitória tem que ter luta. Quantos querem vitória? Levanta a mão, deixa eu ver. Só todo mundo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, você vai passar por lutas. Né? Fala assim, poxa vida, pastor, é inerente, faz parte, é o caminho. O deserto está na frente de Canaã. Tem que passar pelo deserto para chegar em Canaã. Glória a Deus por isso. O deserto é lugar maravilhoso. Quando o Senhor vai para lá conosco. A gente não pode ir para lá sozinho. Se nós formos para o deserto sozinho, a gente está roubado. Mas se o Senhor for para lá conosco, é bênção. Amém? E então é necessário entender que todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de um toque, de uma intervenção, de que Deus haja em nosso favor. Como que isso pode acontecer? Deus já tocou em toda a humanidade quando enviou o seu Filho, Jesus. Um versículo que vocês conhecem é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Todos nós somos seres eternos. Tudo que Deus criou é eterno. Tudo. A grande pergunta que nós temos que fazer é, a palavra de Deus fala que aquele que tem o Filho recebe de volta o quê? A vida eterna. São duas palavras, né? Então, quando nós recebemos o Filho, Deus coloca em nós novamente Zoe, a vida de Deus. E por causa disso, nós recebemos o toque do Senhor mais uma vez sobre nós. Todos nós pecamos e estávamos longe da presença do Senhor. Você fala assim, mas eu sou tão bom. Não é a questão de ser bom ou mal. A questão é que o DNA do homem, ele foi corrompido. E se multiplicou um DNA onde o pecado se multiplicava. Tanto é que lá em Gênesis, Deus fala com Noé para ele construir uma arca. Porque Deus iria destruir toda a humanidade por causa do quê? Por causa do pecado. Porque o pecado do homem se multiplicava sem controle. E Deus pede para Noé construir uma arca, Noé constrói uma arca, obedece a Deus, e essa arca serviu de salvação para ele e para a casa dele. Então Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma particularidade com aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Essa arca era só para Noé? Era para todos aqueles que crescem nessa promessa. A Bíblia não é diferente. A Bíblia é uma promessa para todos. O que está escrito aqui é para mim e é para você. Ponto. Definido. Mas só o que vai arrancar essa promessa daqui e colocar ela na minha vida é se eu creio ou não. Aí é algo particular, é algo que cada um tem a sua particularidade nesse lugar. Né? Então, junto com o Filho já recebi todo o suprimento. Deus já te abençoou com tudo aquilo que você precisa. Olha o que fala Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? O que eu preciso fazer então para tomar posse do que é direito meu? Por herança. Efésios 1,3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou com tudo aquilo que você precisa, aonde? Nas regiões celestiais. O endereço não é aqui na terra. O endereço da terra é o endereço onde você recebe a bênção, onde Deus envia para você. Mas onde nós precisamos lutar por elas, buscá-las, é nas regiões celestiais. Então, muitas vezes nós temos problemas com isso. Por quê? Porque eu acho que eu resolvo a minha vida inteirinha
aqui na terra. Não, aqui na terra é resultado daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Como isso é possível? Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por... E os que usam de força se apoderam. Então aqui está falando que Deus já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E depois está falando assim em Mateus que para mim me apossar disso aí, eu preciso fazer o quê? Usar de força. São duas coisas diferentes. Salvação, aquilo que Deus fez com você através da salvação é de graça. Isso é o favor de Deus. Não tem preço, não tem nada que eu possa fazer para que eu venha pagar isso daí. Isso é o quê? Salvação. Graças a Deus você está aqui, você recebeu a salvação. E aí agora você já está dentro da arca de Noé. Só que dentro dessa arca de Noé tem trabalho. Tem ou não tem? Tem muita coisa para fazer. Tem muito bicho esquisito. Que dá trabalho. Mas está lá na arca. Glória a Deus. Salvação. Mas o reino de Deus ele é conquistado por força. E a força ela é desprendida através da sua vida. Cada um tem que ter a sua parcela de esforço nessa caminhada. Aí não dá para pedir carona no carro do irmão, no esforço do irmão. Porque essa porta é uma porta única. E aqui é onde eu vejo que a gente tem muita dificuldade como igreja de entender isso daí. Eu acho que uma vez salvo, uma vez que a salvação chegou na minha vida, eu não preciso fazer mais nada. Quem não faz mais nada quando recebe, depois de receber a salvação, o que vai conquistar o que no reino de Deus? Pode responder. Não vai conquistar nada. E é onde as pessoas se frustram, falam, Deus, por que eu estou na tua igreja? Por que eu estou aqui? Já entreguei minha vida para o Senhor, mas as coisas não acontecem na minha vida. Porque para se apossar do reino de Deus é necessário força, esforço. E aqueles que se esforçam são aqueles, tem uma condicional aqui, todos recebem o reino de Deus nesse contexto? Não, somente aqueles que se esforçam. Então, nós precisamos entender isso por quê? Porque tem coisas que, tudo que tem preço, tudo que é bom tem preço. As coisas espirituais, elas acontecem debaixo de um propósito de Deus. Então, para mim alcançar uma casa edificada, para mim estabelecer uma família fortalecida no Senhor, quanto esforço você acha que tem nisso? É o esforço de uma vida. Você vai, eu posso falar de mim, você vai resolvendo as coisas, né, as mais grotescas, aí quando se resolver isso daí, tem as outras. E esse é um processo de uma vida. Para você estabelecer uma igreja fundamentada pelos princípios da palavra, onde se há amor, onde se há respeito, há erro, há dificuldade sim, porque a arca tem... O que tem lá dentro da arca? Bichinho. E de todo tipo, e os bichinhos são diferentes. Né? Um come em pé, o outro deita para comer. Né? Os bichinhos da arca, não estou falando de vocês não, vocês são gente boa. Mas a arca tem de tudo dentro da arca. Mas tudo vai para o céu. Tudo vai para o mesmo lugar. E o que determina isso daí é o esforço que eu tenho que desempenhar, que eu tenho que tirar da minha vida para estabelecer. Isso é construir a igreja. Nós estamos numa dinâmica de 2 semanas de reuniões diárias para resolvermos muitas coisas. É necessário esforço. Nós acordamos cedo, como vocês acordam também. 6 horas, 6:30 da manhã, nós estamos cantando com galo também, acordando o galo, acorda galo. Né? A gente tem uma vida, a gente tem a vida cotidiana, a gente tem a vida secular da gente também. A gente corre atrás do pão de cada dia.
Né? Te enganaram quando você veio para cá falando que dinheiro dava debaixo de pedra, tudo lá é muito fácil. Né? Depois que você chegou e fala, vem cá, deixa eu falar com você como é que funciona aqui na América. Esforço. Esforço para manter o relacionamento em pé. Esforço. Porque andar junto vai errar. Esforço. Pelo vínculo da paz, pela força nós mantemos o vínculo da paz de pé. Se humilhar, é necessário esforço para se humilhar? Muito. Esforço. Então, o reino de Deus, ele exige essa característica em nós. E os que não se esforçam, não conquistam. E quem não conquista é uma pessoa frustrada. A pessoa que tem promessa, a pessoa que fala assim, eu posso ter isso na minha vida, mas que nunca consegue, ela se torna uma pessoa frustrada. Então, eu estou aqui para dizer nessa manhã que não precisa ser dessa maneira. Ajustamos o esforço, ajustamos aquilo que a palavra nos orienta a fazer, e Deus vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, sacrifício. Quem não aprende a sacrificar, não consegue avançar. O sacrifício faz parte da caminhada. A gente estava conversando com a Luana e o William e os jovens essa semana. Ela está na escola, né? Com o Jeremy, com 2 ou 3 meses. É isso ou tem mais? 4. 4 meses o Jeremy tem. Quase um adulto. Ele quer conversar. Ele falou assim, eis que coloco na tua boca as minhas palavras. Aquilo que eu te direi, você não deixará de falar e eu serei contigo. Ele profetizou na terça-feira aí, o Jeremy, profeta Jeremy. Mas é necessário esforço. Acorda cedo, troca a fralda de menino, cuida do William, quer dizer, do Jeremy. Né? É correria. Aí, reunião 6:30 da tarde, 7 horas, com o pastor Márcio e o pastor Marciano. Muito mais esforço precisa ainda. Né? Para quê? Para estabelecer o reino de Deus é necessário esforço. E quanto mais guerreiros nós levantarmos, maior essa tenda pode ser. Deus conta com você, Deus conta com o teu esforço. Ele fala, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Eu vou te fortalecer, não vou te deixar na mão, fica tranquilo. Né? Não é assim? Às vezes dá frio na barriga mesmo, dá, eu sei que dá. Mas aí eu vou procurar na Bíblia e falar, papai, dá uma promessa para mim, né? Porque se eu estou agarrado na promessa é diferente, né? Estou aqui agarrado na promessa. Se eu for sozinho, eu estou roubado. Então, é disso que nós estamos falando nessa manhã. Deus, Ele é bom. Ele quer nos restaurar e quer trazer coisas novas sobre as nossas vidas. Amém? Fica clara essa introdução para a gente poder aplicar essa palavra? Sem esforço se conquista o quê? Sem esforço, o que a gente conquista? Nada. Quero trazer um exemplo bíblico que está em Lucas 8, 24, falando assim, estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. 45. Jesus disse, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos o negasse, Pedro disse, mestre, a multidão te aperta, está comprimida, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou por que tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Leia o verso 48, por favor. Essa passagem tem um contexto. Ela começa sendo introduzida quando Jairo ele se apresenta para Jesus e fala assim, vem para minha casa curar minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos
que ela precisa ser curada. E Jesus vai andando em direção a esse compromisso que ele fez com Jairo. No meio da multidão, acontece algo diferente, que faz Jesus parar. Faz Jesus parar e Jesus ele é insistente. Porque no meio de uma multidão, quantos já andaram em Nova York, naquela muvuca toda lá? Ou em São Paulo? Um negócio mais simples, para que todo mundo pode. Né? Na Avenida Paulista, em São Paulo, que ele empurra, e você com as duas mãos no bolso, guardando o celular, fala, quem me tocou? Não pode deixar tocar, não. Senão vai sair virtude de você, o teu celular sai, a carteira sai. Né? Então aquele empurra, e Jesus fala assim, quem é que me tocou? E Pedro, né, se adiantou falando assim, mestre, aqui todo mundo empurra. É normal no meio da multidão as pessoas empurrarem. E Jesus não dá atenção para Pedro e fala assim, eu sei que alguém me tocou. E é interessante que a Bíblia não dá muitos detalhes dessa mulher. Ela fala que por 12 anos essa mulher tinha um fluxo de sangue. Não fala se tinha marido, não fala se, com certeza não tinha filhos por causa, só se tivesse antes dessa situação, mas durante esses 12 anos ela não poderia ter filhos. Então a situação dela era uma situação bem difícil, bem complicada. Você concorda comigo? A Bíblia também não fala se ela era judia ou se não era, mas pela atitude dela eu creio que ela tinha fé. Eu queria falar sobre alguns pontos, o que me impede de tocar em Jesus. Tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você, que são coisas que muitas vezes nós estabelecemos como paradigmas. Isso nos paralisa. A primeira delas, escreve aí, por favor, o jugo da lei. Levíticos 15, 25 fala assim, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou fluxo que continua além desse período, ela ficará impura enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Olha o jugo que essa mulher vivia, a maneira que essa mulher vivia. Por 12 anos, essa era a maneira que ela estava vivendo. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Aonde ela sentava, tinha que haver a purificação. E ela vivia isolada. Ela não podia viver no meio das pessoas. Isso foi algo que aconteceu por 12 anos. Se ela tinha um casamento, provavelmente o casamento foi para o espaço. Se ela tinha uma família, a Bíblia não fala. Mas a situação dela era uma situação complicada. Tão complicada que essa mulher não era conhecida pelo nome dela. Essa mulher, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Um estigma. Sabe o que é um estigma? Algo que é colocado um carimbo, que é colocado uma marca sobre a pessoa. E provavelmente ela poderia ter até, falar assim, quer saber de uma coisa? É tanto tempo. Mas tem algumas características que a gente precisa aprender e aplicar na nossa vida. Eu estou falando de uma mulher, mas essa palavra não é direcionada à mulher, essa palavra é direcionada a nós como igreja. Primeira coisa que acontece nesse processo, essa mulher ela tinha prisões na área física, perdeu tudo o que tinha. A Bíblia fala que tudo aquilo que ela tinha como recursos, ela gastou, ela perdeu tentando resolver o problema dela. Tinha problema emocional, vivia isolado de todos, ou seja, ela não podia relacionar, ela não podia estar no meio das pessoas. Isso é um jugo muito grande. Terceiro, e eu creio que é o maior de todos, espiritual. Tudo que ela tocava se tornava imundo. Ela não podia tocar em nada. E por último,
ela não poderia ter filhos. Nessa cultura, a mulher que não poderia ter filhos, ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, essa era a história dela. Essa era a vida dela. Por 12 anos, ela fazia isso daí. Era a rotina dela. O que ela fazia, onde ela sentava, onde ela ia, tudo isso dava um trabalho enorme. E ninguém queria se relacionar com ela. O que a gente precisa aprender com isso? A não desistir. Independente da circunstância que você esteja. Independente de qual é a situação que cada um de nós estamos. Todos nós temos, se você tirar o fluxo de sangue e você aplicar essa palavra numa área da sua vida, todos nós temos algo que nós precisamos de uma intervenção, de um toque do Senhor. Porém, é necessário entender que nós não podemos desistir. Não desista. Se ela tivesse desistido com 10 anos, ela teria recebido a cura dela? Não sei, a Bíblia não... né? Mas a Bíblia fala que ela é específica. Essa persistência dela durou 12 anos na vida dela. E às vezes nós vivemos uma geração que tudo é rápido, né? Os jovens querem casar. E eles em 6 meses querem resolver a situação deles. Em 6 meses eles resolvem a situação deles, mas depois eles viram um problema para a gente. Então vai devagar. Né? Vai devagar no processo. O pastor Márcio falou que é o tempo mais ou menos que os discípulos andaram com Jesus. 3 anos, um bom tempo. Né? De oração, de acompanhamento com os pais. Né? Então é um bom tempo. 3 anos eu concordo, é um bom tempo. Mas não desista. Lucas 8,43 fala assim: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Provérbios 13,12 fala assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem escolhe desistir, resolve perder antes de esgotar todas as alternativas. Por sua vez, essa escolha tem domínio sobre as suas atitudes e pensamentos. Quando eu desisto antes de esgotar todas as alternativas, eu determino parar o jogo antes de acabar. Você não sabe, eu não sei aonde é que Deus vai nos abençoar, onde é que Deus vai tocar nas nossas vidas. Por isso que a persistência é algo maravilhoso e ela tem que estar no nosso caráter. Não podemos desistir, seja qual for a situação. A não ser que a pessoa não queira, essa é outra história. Mas a gente está falando de uma pessoa, de um indivíduo. Essa palavra é direcionada para mim e para você. Eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. O que depender de mim, eu não posso desistir. Os milagres acontecem quando parece que todas as possibilidades se esgotam. Você já viu isso? Quando parece que tudo acabou, todas as possibilidades, tudo aquilo que você tinha como recurso, terminou tudo. E agora você fala assim: o que vai ser de mim? É agora onde o milagre vai acontecer. Deus funciona dessa maneira, porque enquanto você tiver recurso, enquanto eu tiver recurso, Ele está falando assim: ok, deixa Ele gastar o recurso dele. Porque nós como homens, enquanto nós temos recursos, nós nos resolvemos. É verdade ou não é? Enquanto tem recurso, você fala: Deus, obrigado pelo recurso. Você não pergunta o que você vai fazer com ele, pergunta? Você vai: o recurso está aqui, glória a Deus. E Deus vai falando assim: vai filho, vai. Vou dando corda para você, igual a pipa, né? Chega uma hora que você fala assim: ih, cadê o recurso? Aí você fala: Deus, o recurso acabou. Aí Deus fala assim: bem-vindo, agora nós vamos começar o nosso processo. Vence quem aguenta um pouco mais do que aqueles que desistem. Sabe quem é vencedor? Aqueles que andam uma milha a mais. Muitos na caminhada desistem, muitos na caminhada param. Mas aqueles que têm a força de andar uma milha a mais, são esses que vencem. O que é que você precisa da parte do Senhor? Você está pensando em desistir?
Se você está aqui nessa manhã e está pensando em desistir, eu quero falar para você, não desista. Não desista. Deus pode transformar essa situação. Deus é poderoso para fazer essas coisas se tornarem coisas novas. Não desista. Creia em Deus, confie nele, entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele tudo fará. Não desista. Não desista do casamento, não desista das pessoas, não desista, não desista, não desista. A caminhada do crente é um esforço contínuo. Eu não posso desistir, eu tenho que me esforçar, porque eu sei que o meu Redentor ele vai se levantar em meu favor. Essa igreja está nesse lugar, em primeiro lugar, porque Deus tem um propósito, em segundo lugar, porque pessoas não desistiram. Na luta, muitos desistem. Quando você é levado para o deserto, e é onde Deus vai tratar com você, ou a gente sai de lá moldado, ou nós, na metade do processo, a gente quer desistir. Não desista. Não desista daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não desista, não desista. Deus, Ele pode transformar essa situação. Terceira coisa, confiar em recursos humanos. Lucas 8:43 fala assim, e estava ali. Fala esse princípio dessa frase aí, por favor. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Precisamos entender que recursos humanos falham. E nos frustramos. Alguém já prometeu algo para você? Fala assim, eu e você estamos juntos. Aí quando você chegou e fala assim, o cara falou, cara, não vai dar. Você já passou por isso, não? Você ficou frustrado? É porque tinha uma expectativa. Tem uma expectativa. É normal nós colocarmos uma expectativa nas pessoas ou em situações. Né? A gente luta tanto por um documento nessa terra. Aí quando nós recebemos o documento, a gente acha que a gente pode fazer dele aquilo que a gente quer. Quem te deu esse documento? Você tem convicção que foi Deus que deu esse documento para você? Você pode ir para o Brasil e mudar a tua vida a hora que você quiser? Pode. Mas nós precisamos entender que esse é um recurso que, se nós colocarmos a nossa esperança nisso, em algum momento da caminhada ele vai falhar contigo. Então é isso que a gente está falando aqui dessa mulher. Os recursos que ela tinha, ela gastou tudo. Tudo. E chegou o momento que ela se viu sem recursos, numa situação adversa, e aonde Deus começou a fazer a maior parte, onde Deus começou a trabalhar mais intensamente o milagre no coração dela. Porque aí ela ouviu de Jesus. Né? Parece que quando nós somos levados a algumas situações adversas, nós ficamos mais sensíveis a Deus. Quando acabam os recursos, quando os amigos não estão perto, né? Quando aquela pessoa que você contava, que né, fala assim, não, estou junto, conta comigo. Aí se bate assim na cadeira, se vê. Não está. O recurso não está. Eu aprendo com Neemias, que nós falamos no ano passado. Neemias, quando ele vai reconstruir os muros, ele tinha todos os tipos de cartas que você imagina estavam nas mãos de Neemias. Carta para pegar, cortar árvore, carta para passar de um país para outro. Neemias, ele estava bem na foto. Recursos humanos. Aí quando confrontaram Neemias e falaram assim, o que é que você vai fazer aqui? Ele falou assim, não, Deus me enviou para cá para reconstruir esses muros. Daí os Sanbalates e Tobias, que eles sempre vão existir, falaram assim, vocês não vão reconstruir muros aqui não. Com que ousadia vocês vêm fazer isso aqui? Aí, nesse momento, Neemias podia apresentar as cartas ou não podia? Fala aqui,
Dá uma olhada aqui. Você reconhece a assinatura? Artaxerxes. É ele, o próprio. O rei da Babilônia. Né? Me enviou. Eu tenho carta dele, cara. O que você está pensando? Mas essa não foi a resposta de Neemias. O que Neemias falou? O nosso Deus há de nos fazer prosperar nessa construção. É diferente, ou não é? Mesmo que você tenha recursos, eu quero dizer e quero te abençoar que você seja próspero. Porque quanto mais próspero você for, mais próspera é a igreja que você participa. Deus, ele quer dar condições nas suas mãos. E a gente não tem problema nenhum com isso. Seja bem-sucedido. Seja bem-sucedido. Nós temos alegria com isso. É bênção. Mas jamais coloque a tua esperança nisso. A tua prosperidade não está nisto. Isso passa. Ajunte tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. E se você precisar de gente para nos abençoar aqui na terra, dê para nós que nós recebemos com bom coração. Amém? Vocês não querem dar para a gente, né? Não, estou brincando. 4. Culpar os outros. Escreva aí, culpar os outros. Lucas 8,43 fala assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Mas não é responsabilidade do teu irmão resolver os teus problemas. Isso é responsabilidade minha e sua. Aquilo que ele for fazer por mim e por você é uma oferta de amor, é voluntário. Isso nos ajuda a entender bem o que significa a igreja. Porque a gente acha que o meu irmão tem responsabilidade de resolver as minhas situações. Não, nós fizemos por amor, nós fizemos como uma oferta de gratidão. A responsabilidade é de quem? Quem que é responsável em levar o pão para casa lá? No 8925, Sarobrook. Sou eu. Por isso que eu acordo cedo todo dia. É responsabilidade. Né? Conseguir uma boa universidade para o Caleb. E orar para que a Nilka gaste menos. Mas não deixe que a mágoa e a frustração, ou aquilo que as pessoas prometeram e não cumpriram, paralise você. Porque não tem jeito, né? Porque esse DNA é de Adão e Eva. O efeito dominó. Quando Deus perguntou para Adão: o que é que você fez, Adão? Por que você comeu dessa árvore? Você podia comer todas as árvores, todo o fruto das... Comer árvore é complicado, né? Comer o fruto da árvore que estava no jardim. Mas você comeu aquela que eu falei para você não tocar. Aí Adão falou o quê? A mulher que tu me destes, eu não pedi nada não. Foi você que me deu. Eu estava bem aqui no paraíso. Deus, eu e você, a gente jogava uma partida de futebol 1 contra 1. Não tinha problema nenhum. Depois que Eva veio, acabou. Aí quando chegou em Eva, o que você fez, Eva? Eu? Eu não fiz nada não, foi a serpente. A única que assumiu a culpa dessa história foi a serpente. Falou, fui eu que fiz mesmo. Então a gente precisa parar de colocar a culpa nos outros. Porque enquanto nós colocamos a culpa nos outros, nós estamos multiplicando a semente adâmica. Assuma a responsabilidade, fala, eu errei. Eu errei, fui mal, eu que errei. Mas, não, tiram mais. Fala só, eu errei. Fala, eu errei. Só isso. Não coloca o mas, porque se colocar o mas, a semente adâmica vai te empurrar. Mas, você também não me ajuda, né? Você sabe que eu sou nervosinho, né? Você me provoca. Você sabe todos dos meus cacuetes. E você me provoca.
Sabe que eu não gosto de gastar e você quer que eu vá para o shopping. Se a gente parar de colocar a culpa nos outros, nós vamos viver tão mais felizes. Né? Isso vai tirar um peso enorme. Ninguém é responsável. As pessoas muitas vezes falam assim, poxa, eu estou assim espiritualmente por causa disso. Isso é uma boa desculpa, mas não é a realidade. Ninguém é responsável pela sua vida espiritual. Sabe quem é responsável pela sua vida espiritual? Você mesmo. E é claro que pela responsabilidade que nós temos, nós também temos parte nesse processo, queremos ajudar. Mas a responsabilidade de ficar de pé diante de Deus, espiritualmente falando, é minha. Eu sei o que eu devo fazer já. Então eu não posso culpar o pastor Márcio porque ele ora muito. Ou não ora. Ou lê muito. Isso é coisa dele. A minha responsabilidade é minha. Isso vai fazer a gente crescer. Isso vai fazer a gente ter maturidade. E se o irmão errar? Você perdoa. 7 vezes, 70. Ou seja, perdoe sempre. É minha responsabilidade perdoar. Não é. A Bíblia diz assim: se o teu irmão errar com você, vai você até ele e faz o quê? Acerta. É minha responsabilidade manter paz no meu coração. Amém? Quero trabalhar 5 pontos e a gente encerrar essa palavra. Atitudes que nos levam a tocar em Jesus. Primeira delas, decisão pessoal. Lucas 8:44, a parte A, fala assim: ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mesmo que vivemos em comunidade, tudo começa com uma experiência pessoal. Essa experiência se torna um divisor de águas nas nossas vidas. Por sua vez, influenciará diretamente as decisões futuras que nós temos. Deus sacrificou seu filho por mim. O que eu estou disposto a sacrificar por Deus? Isso é uma decisão pessoal. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Você anda com Deus porque um dia você fala assim: eu vou entregar minha vida ao Senhor. A gente estava aqui na sexta-feira com o evento do Giovanni Si, né? Foi uma bênção. Se você for, a peça já está no YouTube, né, pastor? Vá lá, veja. Foi uma ministração tremenda e maravilhosa. Mas nós tivemos uma pessoa que entregou a vida ao Senhor aqui na sexta-feira. Uma decisão pessoal. No céu só entra quem tem capacidade de tomar decisões pessoais. Na multidão, não dá para se esconder. Você tem que ter uma decisão pessoal. Não dá para se esconder no meio do povo. Dá para se esconder, mas com Jesus não funciona. Porque ele conhece quem toca nele. Ou a multidão que só esbarra nele, né? Então a primeira coisa que nós precisamos ter, e ter consciência é que eu preciso ter uma decisão pessoal. Eu decido, eu determino como eu vou andar com Jesus. Se eu vou andar mais ou menos, se eu vou ter uma vida, mais na frente a gente vai falar, de integridade, ou se eu vou falar assim, vou ver para onde isso vai. Se você falar, vou ver para onde isso vai, sabe aonde isso vai dar? Em lugar nenhum. Porque você não decidiu. E eu não decidi. Tudo começa com uma decisão. O reino de Deus ele é prático, prático, prático. Onde você está hoje é o lugar que você decidiu estar. Você podia estar na praia, você podia estar no shopping, Deus te livrou, né? Você podia estar viajando, às vezes é bom, quando puder, vá viajar, é bom descansar, né? É ou não é? Mas você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Josué, um dia,
ele, no meio de uma situação onde muitos queriam, outros não queriam, ele falou assim, deixa eu tomar uma decisão aqui. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Quem quiser, se alinhe de trás desse propósito. Uma decisão pessoal. Ruth 1,16. Eu gosto desse livro. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o quê? Uma decisão. A gente sabe que ela tinha 2 noras. Uma delas voltou para a casa dela. Mas Ruth falou assim, negativo. O que eu vi, o que eu aprendi contigo, é isso que eu quero para a minha vida. Eu decido andar com você para o resto da minha vida. O teu Deus vai se tornar o meu Deus. Onde você for, eu andarei contigo. Uma decisão pessoal. É onde começa a nossa vida espiritual. Estamos voltando para o GES agora, essa semana. Glória a Deus. Né? Você é que vai determinar como esse GE vai ser para você. Se você vai crescer, se você vai se tornar apoio. Você está entendendo como isso funciona? Então eu determino isso. Fala assim, eu vou ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu vou dar fruto nesse lugar. Eu vou dar fruto neste lugar. Isso é uma decisão. Você só vai receber da parte do Senhor aquilo que você pedir para Ele. Vamos andar. Segundo, perseverança. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. A Bíblia diz que ela estava sofrendo por 12 anos. Tinha gasto todos os seus recursos, mas nunca desistiu, nunca deixou de crer, nunca deixou de seguir a Jesus. Isso é lindo. Estava escutando o testemunho de uma pessoa que no final do ano, uma família bem pobre, que serviam o Senhor. O filho chega em casa e fala assim, mãe, eu não entendo uma coisa. Eu vejo a senhora falando que Deus, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E por que a gente não pode... Eu tenho pedido, por que eu não posso ter um tênis novo? Por que eu não posso ter uma camisa nova? Por que eu não posso ter um brinquedo no final do ano? Aí a mãe olhou para o filho e falou assim, filho, aqui nessa casa, nós servimos a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele é provedor, mas não é aquilo que Ele dá para as nossas vidas, ou deixa de dar, que nós vamos parar de seguir Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, só Ele tem vida para nos dar. Para onde nós iremos, se só Ele pode nos conduzir para a vida eterna? Independente se a figueira não florescer, independente se você está com tênis novo ou não está, independente se ainda você não chegou aonde gostaria de chegar, só Ele é que pode nos garantir vida eterna. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Romanos 5,3 fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera esperança. A perseverança é algo que vai sendo trabalhada nas nossas vidas, ela gera constância. Nós precisamos ser constantes na nossa caminhada. E não ser aquele leão da montanha, que horas está lá em cima e horas está lá no vale e fala, oh meu Deus do céu, vale de novo. Né? Vale de novo. Aí lá no monte está contente, lá no monte quer ser um serafim na terra, mas lá no vale ele fala assim, não vale a pena.
Constância. Constância. Permaneça numa caminhada onde seja vale ou seja montanha, você se mantém firme nas promessas. A constância vai gerar em você um caráter aprovado. Deus, ele não, essa particularidade ninguém escapa. Todos nós somos provados no nosso caráter, porque no céu só entra gente com caráter, não é perfeição, mas nego que foi aprovado, que foi provado e aprovado. Por que Jesus teve que passar pelo deserto? Jesus é Deus, sim ou não? Mas Jesus também era o quê? E como homem, ele tinha que passar pelo deserto para ser provado e aprovado. Não é diferente conosco. Por isso que o deserto é um lugar, porque dali vem o upgrade. Dali vem a próxima estação de Deus nas nossas vidas. E o caráter aprovado, ele gera esperança. Eu consigo permanecer esperando. Por que muitas vezes a gente não consegue permanecer esperando? Porque o nosso caráter nos trai. Nós somos rápidos querendo resolver as coisas. E Deus toma seu tempo. Ele fala, há tempo para todas as coisas debaixo. O tempo de Deus não é o meu tempo e o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus age diferentemente conosco. Para vencer é imperativo ter perseverança, porque sem perseverança a vitória nunca chega. Por que Moisés, quando Moisés morreu, Deus pôde levantar Josué? E Deus fala onde é que Josué estava. Onde é que Josué estava? Estava lá no perto do monte, na porta da tenda. Deus sabia onde é que Josué estava. Ou seja, ele permaneceu aonde tinha que permanecer. Até Deus mover ele daquele lugar para uma próxima estação. 3. Intimidade. Lucas 8,46 fala assim, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Salmos 25,14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por que Moisés viu a Deus? Estou fazendo uma pergunta. Por que Moisés viu a Deus? Porque ele pediu para ver a Deus. Olha o que fala Êxodo 33:18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Deus não te ensinará nada se você não tiver interesse em aprender. Se você não tem interesse em aprender as coisas de Deus, sabe o que Deus vai te ensinar? Nada. Se você não tem sede de Deus, você pode estar nesse louvor aqui, o céu aberto, contando anjo para todo lado, e você não receber nada. Deus só dá pão para quem tem fome. Deus só dá pão para quem tem fome. Você tem fome de Deus? Fala amém. Você tem sede de Deus? Sim. Então, é nesse lugar onde Deus vai te dar água e vai te suprir de pão. A intimidade de Deus é para quem quer ser íntimo dele. Jesus tinha 12 discípulos. Todos deitavam no ombro de Jesus? Não. Só um deitava no ombro de Jesus. Jesus nomeou isso? Também não. João deitava no ombro de Jesus porque João queria ter intimidade com Jesus. E eu não estou espiritualizando, isso é prático. Isso é uma decisão. Isso é algo que você decide. Tinha gente que sentava lá do outro lado da mesa, né? Porque Jesus conhece tudo, né? Tem que abrir coração toda hora e tal. Ele conhece até os pensamentos, então senta lá do outro lado. Mas Pedro não. Pedro encostava a cabeça no ombro de Jesus. De João. Depois de Paulo, qual foi a pessoa que mais teve revelação na Bíblia? Deus só ensina quem quer aprender. Você quer aprender as coisas do Senhor? Você quer aprender as coisas do Senhor?
Então você é uma pessoa apta para ser íntimo de Deus. Quando você vem para cá, para esse momento que a palavra está sendo semeada, se tiver fome, essa semente vai te saciar. Se não tiver fome, sabe o que essa semente vai fazer? Nada. Como é prático, não é? Quarto, integridade. Íntegro, em hebraico é talmin. Acho que é essa a pronúncia, mais ou menos isso. No latim é integru, literalmente quer dizer não tocado, estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu mudança alguma. Lucas 8,47 fala assim: então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Eu creio, você já viu mulher contando história, não? Jesus falou assim: conta, filha. A gente tem uma estratégia quando a gente atende casais, a gente aprendeu ao longo da jornada. Não se pede nada para o homem, não. O homem, como é que tá? Tudo bem. As finanças, tá bem. Os filhos, obedecendo. A mulher, problema. Então a gente inverte, a gente pede para a mulher, a gente pergunta como é que tá e a gente tem todo o relato. E aqui Jesus falou assim: conta, filha. Começou 12 anos atrás. E parou tudo. Parou para ouvir toda aquela multidão. Teve que parar para ouvir a história daquela mulher que foi tocada por Jesus. Mas ela podia se esconder no meio dessa multidão quando ela foi questionada? Podia ou não podia? Aqui está falando que tremendo, ela se prostrou diante de Deus e falou assim: eu te toquei. Integridade. Inteira. Nós perdemos a integridade lá no Éden. Para nós nos mantermos inteiros, precisamos passar pelo processo que a gente acabou de falar aqui. Caráter. Nós precisamos ser restaurados. O nosso caráter foi tocado. Ele perdeu valores. E muitas vezes nós lutamos. Por quê? Porque nós precisamos ser íntegros na presença do Senhor. Ser inteiro. Eu posso estar aqui hoje e não ser inteiro. Talvez eu não seja íntegro diante do Senhor. De todo o coração. A verdadeira integridade de um homem não se vê na forma de como ele se comporta em momentos de conforto ou conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Marcos 12:42 fala assim, eu queria chamar o grupo de louvor para cá, por favor. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Deus não está observando quem dá muito ou dá pouco, mas sim quem tem coragem de entregar tudo. Integridade. Inteiro. Integrar, inteiro. É isso que faz a diferença. 5. Fé que gera uma ação correspondente. Lucas 8:48 fala assim: então ele disse: filha, a tua fé te curou. A verdadeira fé é capaz de mudar o curso de qualquer situação. A fé começa no ouvir, depois passa pela prática e redunda numa ação correspondente. Uma fé sem obras, ela é morta. Essa mulher, o que curou essa mulher foi o quê? Ela tocar em Jesus? Ou a fé nela que fez com que ela tocasse em Jesus? Porque Jesus falou assim: filha, a tua fé te curou. Tiago 2,14 fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, convicção, mas não tem obras, ação correspondente?
Pode acaso, semelhantemente, a fé ou a convicção salvá-lo? Assim também, a fé, convicção, se não tiver obras, ação correspondente, por si só está morta. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé, a convicção, sem as obras, ação correspondente é inoperante. Eu posso ter fé, mas essa fé tem que mover algo, tem que gerar algo na minha vida. O que é que essa fé tem que gerar em você? Na vida dessa viúva, gerou ela sair da casa dela, deixar o passado para trás, deixar as circunstâncias para trás e falar assim: se eu tocar na orla do mestre, se eu tocar nas vestes de Jesus, hoje eu serei curada. Uma ação correspondente. Aplicação prática. O toque é uma intervenção de Deus nas nossas vidas para nos curar, restaurar e nos devolver ao propósito original. Isaías 6,7. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, Ele quer nos restaurar, mas o motivo pelo qual Ele quer tocar nas nossas vidas é porque Ele quer nos enviar. Ele quer nos levantar como uma igreja santa que tem um propósito para estabelecer aqui nesse lugar. Eu gosto da história da sogra de Pedro. Jesus vai à casa de Pedro e a sogra dele estava enferma. Ele toca nela e cura ela, e a palavra fala que rapidamente a sogra de Pedro se levanta e começa a fazer o quê? Servi-lo. Deus quer te curar, Deus quer me curar, para que nós nos levantamos da posição que nós estamos, para continuar o processo que Deus começou nas nossas vidas. Você é um servo do Deus vivo. Você foi criado para a honra, louvor e glória de Deus. Você foi criado para servir o teu Deus. Você não foi criado para ficar paralisado. Isso é uma mentira grande. Deus te chamou para você continuar aquilo que Ele deseja que você venha fazer. E eu sei que nesse processo é necessário cura, porque a enfermidade dessa mulher impedia dela curar Jesus, dela andar com Jesus. Mas chegou o momento que Jesus disse: filha, a partir de hoje a tua fé te curou, vá em paz. Deus começa uma nova etapa na vida dela. A gente vai ser ministrado com louvor. E pode ser que você venha falar assim: eu tenho uma área específica na minha vida, que eu preciso de um toque, que eu preciso de uma intervenção de Deus. Ou, hoje, você pode falar assim: hoje eu me levanto para receber cura e para voltar a servir, para voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo. Seja qual for a situação, Deus, Ele quer nos tocar. E o toque de Jesus restaura as nossas vidas. O toque de Jesus nos capacita a viver uma vida digna. Essa mulher vivia com promessas, porém a vida que ela vivia não era digna. Não estou falando que isso é o nosso caso, mas Deus, Ele quer nos dar vida e quer nos dar vida em abundância. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja alguém mais do que vencedor em todos os teus caminhos. Deus quer que a sua família seja restaurada. Deus quer te fazer uma nova criatura. O toque de Deus transforma Jacó em Israel. O toque de Deus faz com que Gideão se torne um guerreiro. O toque de Deus faz com que Moisés, alguém que foge, se torne um dos maiores líderes do Velho Testamento, porque um dia tiveram um encontro com o Senhor. Enquanto nós estivermos ministrando, se você desejar vir ao altar do Senhor e falar assim: Deus, eu quero te tocar hoje de uma maneira como nunca te toquei antes. Eu quero mudar essa história da minha vida. Quero ser uma nova criatura, começar algo novo.
da parte do Senhor sobre a minha vida. Se você deseja fazer isso, eu queria pedir que enquanto a gente louva o Senhor, você venha à frente, nós vamos estar orando pela sua vida.